Então, agora eu tenho um caso clínico, é o gênero feminino, 34 anos, 1,62 m, 60 quilos. Aí ela está na UTI, traqueostomizada, em ventilação mecânica. E aí pede o seguinte, modalidade ciclada a tempo. Eu coloco muito esses conceitos para que realmente as pessoas que não sabem a ventilação mecânica do zero, elas consigam colocar esses conceitos na hora de fazerem o caso clínico, a simulação, tá? Eu poderia simplesmente colocar, põe na modalidade PCV, modo assistido controlado e tarará, mas é realmente para treinar esse pensamento de conceitos mesmo, porque eu vejo que tem muita gente com dificuldade no conceito, né, naquilo do básico. Então, não adianta a gente ir já para o avançado se não tem o conceito, né, o básico. Então, eu coloquei aqui a modalidade ciclada a tempo. Modalidade ciclada a tempo é PCV. E aí, o volume corrente, 6 mililitros do peso ideal. Sensibilidade inspiratória à pressão. Aí, isso aqui já é mais uma dica, né? Porque se eu tenho ajuste de sensibilidade inspiratória, esse paciente tem que estar no modo assistido controlado ou espontâneo. Ele não pode ter uma sensibilidade se ele está no modo controlado. E aí, os ciclos mandatórios foram programados em 4,61 segundos. A fase inspiratória tem duração de 1,3 segundos, o tempo de subida é de 0,30 segundos, ajuste da PIP em 5 e também a FI de O2 para ficar entre 93% e 97%. Então, vamos lá. Vamos ver como é que a gente vai fazer isso. Então, aqui eu vou colocar, para o usuário isso já apareceria, e aí, ó, já começa a ver que tem uma descompensação aqui, né? Um negócio meio doido. Por quê? Porque ele não está no modo certo, assistido controlado. Aí eu coloquei no modo assistido controlado, mas eu não ajustei uma sensibilidade. Aí vem o ajuste da sensibilidade. Como é que a gente vai fazer? Porque aqui no caso clínico, não foi solicitado qual é o valor desse ajuste. E eu posso ajustar a pressão a fluxo, ele só me pediu a pressão, mas qual é o ajuste? Então, aqui eu tenho a pressão muscular do meu paciente. Deixa eu pausar aqui para ficar só mais fácil. Que está em menos 3,2, né? E aí eu tenho que ajustar uma sensibilidade que ela não pode ser acima desse valor, tá? Vamos tirar o negativo, tá? Vamos pensar só sem o sinal. Então, não posso ajustar. Então, eu vou vir aqui na sensibilidade, ele pediu a pressão, eu vou deixar, então, em 3 centímetros de água. Aí tem que aguardar o simulador fazer aí os ajustes dele. Ele não está fazendo certinho, peraí. Vamos ver o que temos de problemas. Eu acho que é por causa da pressão, peraí. Deixa eu reduzir para ver se agora vai arrumar. Eita. Agora vai. Agora foi. Então, eu ajustei a minha sensibilidade. Oh, meu Deus, está dando problemas. Daqui a pouco a gente vai ter que sedar esse paciente aí. Vai ter que sedar esse paciente. Isso porque eu, né, arrumei tudo antes para não ter o problema, né? Mas vamos ver. Ele não está indo. Bom, deixa eu só reduzir, então, essa frequência. Vamos ver se tem alguma coisa. A frequência do ventilador está alta, Tati. Baixa frequência. Calma aí. Agora foi. É por causa da frequência do paciente e do ajuste. 18, tem que botar menor. Foi a frequência, agora sim. E aí, vamos ver só as solicitações que ele me pede aqui de novo. Então, ciclos mandatórios de 4,61.
a fase inspiratória com duração de 1,3 segundos, então eu tenho aqui o tempo inspiratório de 1,3 segundos, e aí observe o que eu tinha falado lá na modalidade VCV. É interessante que o fluxo atinja a linha do zero, quando possível. Quando não é possível, às vezes os pacientes, principalmente os obstrutivos, às vezes não é possível, tá tudo bem, vai fazer o quê? É a mecânica do paciente, né? Então, aqui ele está atingindo a linha de base, a linha do zero. O fluxo aqui não está zerado, mas no software já considera esse 0,30, tá, gente? É só mesmo para questões de cálculos aí mesmo do software, tá? Então, mas não está em zero. Tá em zero, tá, gente? É só porque realmente é o cálculo. E o tempo de subida, então vamos ajustar o tempo de subida também, ele pediu em 0,30 segundos. E aí eu também venho, ajusto, olhem como vai mudar o fluxo inspiratório, porque o tempo de subida, né, o tempo de rampa, ele altera o fluxo, então estava 120, e aí foi alterado. Então já foi para 72, mas eu tenho que, 62, ó, tá vendo, o software vai atualizando, só que eu não alterei ainda a minha pressão, meu delta pressórico. Mas também eu não fiz o cálculo. Mas vamos lá. Eu tenho a calculadora, peso ideal, agora é gênero feminino. Eu tenho que fazer 162. Então, o peso ideal são 54 quilos. Eu vou colocar aqui. E 320 mililitros. Se eu olhar, olha o volume no meu gráfico. Se eu vier aqui no pico, está 513. Esse volume não está adequado para essa paciente. Então, eu tenho que também alterar. Aqui eu alterei errado. Tem que alterar esse delta pressórico. Vamos reduzir para 10. E olhar o volume de novo. Ainda não tá legal. Porque ele tá 398, 400. Vamos ver aqui 9. Sempre aguardando um pouquinho para ele ajustar. Agora, meu volume tá de... Peraí que entrou na frente aqui, 358. Dá para baixar mais um pouquinho. Agora é exatamente o que a gente faz lá na beira do leito, né? Quando eu estou em PCV, quando eu quero ajustar o meu volume, não tem jeito. Eu coloco a pressão e aí, com a interação dessa pressão com a mecânica do meu pulmão, a gente vai ter um volume resultante e a gente vai observando ali, né? Como estava muito alto, a Tati veio diminuindo a pressão, ela estava em 13, foi diminuindo ali para 10, para 9, e chegar em 8, para chegar o mais próximo possível ali do nosso volume desejado ali para paciente, né? De 6 ml por quilo. E era quanto mesmo, Tati, o volume? 320 que foi calculado. Foi para 320 mililitros para essa paciente. Então, aí chegou ali, tá? 319, 320. O ajuste aqui também, no SDVM, eu tenho a opção de, assim como a gente vê à beira do leito, aí falando como o Ivens, né, tem mostrado, tem trazido, né, a prática clínica, a frequência respiratória, ela vai ser alterada. Tem essa opção daqui, em algumas situações clínicas, eu alterar a frequência respiratória, porque se o paciente está assistindo, ele não vai fazer só 14 de frequência respiratória que foi ajustado aqui. É a modalidade assistida. Então, eu posso
Agora, tem o paciente que faz 14, daqui a pouco ele faz 15, sei lá, de repente ele faz 20, daqui a pouco ele faz 12. Essas oscilações, elas acontecem, e agora, no simulador, isso também é possível. Vão ter situações dentro da plataforma que isso não vai ser mostrado, porque não é o intuito da atividade, né, da prática, mas tem situações que isso será mostrado, que isso será exposto, porque é o intuito da prática, tá? Então, isso também é mais uma novidade que antes não se tinha no antigo simulador. Ele, na verdade, ele era bem mais simples mesmo, né? Ele não tinha todas essas programações. E agora, nesse, é possível, ó, já mudou, ele fez 15, tá? Então, aí foi de acordo com o que eu ajustei no caso clínico, que eu ajustei, aí ele me traz aqui e ele vai alterando, ele vai alterar a relação em IES, ele vai alterar tudo que vai interferir, né? Essa frequência respiratória, tá? E aí a gente tem que olhar de novo a resposta. O que eu fiz de certo, o que eu fiz de errado, né? Ele já falou de novo. Achei uma errada. Eu já sabia que eu deixei ali a frequência respiratória. Então, para ajustar o delta pressórico, mas foi esse veio do delta, não veio do... Só um instante. É o ao vivo, quem sabe faz ao vivo, né? Não entendi por que ele me falou outra coisa aqui. Peraí. E não mexi aqui. E não mexi aqui. Ele está entrando como delta. Deve ter sido alguma coisa ali que eu fiz na configuração. Bom, enfim, foi erro. Mas não era para dar, porque esse eu fiz só para live, então foi alguma coisa que eu mexi. A FIDO2 eu não mexi em nada ali, né? Então ela tá errada mesmo. E a sensibilidade do ventilador, ele colocou como errado, mas isso ali foi também configuração minha, ou talvez eu nem coloquei como configuração, porque foi uma situação que eu fiz só para live. Só não sei, acho que eu fiz ali erro na hora de configurar. Mas, enfim, é isso, tá? A frequência está errada porque ele me pediu aqui os ciclos que fossem, os mandatórios, fossem 4,61. Eu tenho que calcular aqui, deixa eu ver, eu não sei de cabeça quanto que dá, deixa eu ver, 13, tá? É a minha frequência respiratória. Ali, na hora que ele deu o caso clínico, ele deu o valor da janela de tempo ali que ele queria. Sim, os ciclos mandatórios, ele deu cada dos ciclos, e aí, aí você tem que achar a frequência. Qual é a frequência que vai me dar essa janela aí de tempo, a janela de disparo, cada um chama aí diferente, né? E a ideia é essa, a ideia de você usar o simulador não é só ficar cutucando os botões e vendo as curvas mudarem, é ter essa parte do simulador te trazer um desafio para você testar se você realmente entendeu, né, o conceito, aquilo que ele está te pedindo, porque era fácil ele falar, coloca uma frequência de 17. Era muito fácil, né? Só no botão de frequência botar uma frequência de 17. Mas quando ele te pede um tempo ali de ciclo, uma janela de tempo específica, aí você tem que parar e pensar, bom, como que eu vou fazer isso aqui? Como que eu sei quantas frequências respiratórias por minuto vão me dar essa janela de tempo, né? E aí você vai jogar numa regrinha de 3 simplesinha ali, tudo bem, tranquilo, você vai chegar nisso. Mas a ideia é essa, você desenvolver esse raciocínio. O raciocínio, exatamente. Porque mesmo sendo assistido, a gente tem que colocar uma frequência, né? Porque vai que o meu paciente está saindo de uma sedação, está meio sonolento ainda, ele esquece de respirar, né? E aí o ventilador, ele tem que fornecer ali um ciclo para esse paciente, né? Tem que dar um suporte. Então, essa frequência ela tem que ser ajustada, mesmo em casos no modo assistido controlado. Então, é isso. A FiO2 eu teria que ajustar também, porque ele me pediu, eu não me lembro do valor exato, mas que a saturação ficasse, se eu não me engano, entre 93 e 97. Então, era só para ajustar, para realmente mudar, porque ela já estava bem altinha também. Basicamente é isso segue, tá? Isso aí
como eu disse, tem várias situações simuladas como essa, e todas têm essas respostas, esses feedbacks. Mas o usuário, na hora que vai fazer a atividade, ele também pode pedir ajuda. E aí, a última ajuda, que é a terceira ajuda, já dá a resposta. Então, assim, o usuário nunca vai ficar desamparado. Igual ali, quando a gente olha ali no feedback imediato ali, que tá errada a sua resposta, ele não dá exatamente a resposta, né? Ele fala, olha, tá errado isso, você tem que fazer mais ou menos assim, mas ele não te dá a resposta. Ele só te direciona onde você errou e você tem que ajustar. Mas se quiser realmente, mas eu não consigo, eu não estou conseguindo, aí vai pedindo ajuda e aí você vai conseguir ajustar. A ideia é que todo mundo consiga ajustar, mas também que consiga entender o porquê do ajuste. Aí eu vou repetir o que o Iris acabou de falar, né? Não adianta nada ficar ali mexendo aleatório nos botões, fazendo os ajustes aleatórios, se não corresponde nem à prática e nem ao conceito da ventilação também, né?